Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do movimento sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE, e a gente vai falar um pouquinho sobre a revogação da reforma trabalhista na Espanha. Vamos tentar entender um pouquinho esse assunto, que foi comentado em alguns lugares, mas para a gente que é trabalhador, ouve reforma trabalhista, fica mais de olho em pé. Seja muito bem-vindo, Fausto. Obrigada por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço, Carla. É sempre um prazer estar aqui conversando com o conjunto aí dos dirigentes e não só, né, com o conjunto de telespectadores aqui, trabalhadores do programa. Maravilha. Vamos começar assim. Para quem está assistindo a gente, mas não tem uma ideia do que a gente está falando, o que é de fato, ou deveria ser, uma reforma trabalhista? Sim, eu acho que esse é um debate que, de certo modo, ele se alterou aí no começo do ano. Vamos lembrar, né, terminando um pouquinho como é que foi 2021. 2021, a discussão era que o governo Bolsonaro iria apresentar uma nova reforma trabalhista, né, chamado um grupo de especialistas que o então Ministério do Trabalho tinha contratado, apresentou seus relatórios com um conjunto de sugestões. Nós, de certo modo, encerramos o ano aí discutindo se teríamos ou não, em especial no ano eleitoral, como é esse ano, uma nova reforma trabalhista. Então, vamos dizer assim, foi assim que nós paramos ali em 2021, ali no finalzinho de 2021. Em 2022, aconteceu uma mudança importante, né, inclusive uma mudança de discussão aqui no Brasil, porque a Espanha, né, ela altera a sua legislação trabalhista e ela revoga artigos de uma reforma muito parecida com a reforma brasileira de 2017, agora no começo de janeiro, né, ali com a aprovação ali dentro do parlamento e etc. Então tem um conjunto de mudanças que aconteceram na Espanha que suscitou esse debate no Brasil. Afinal de contas, nós devemos ou não devemos revogar a reforma de 2017, uma vez que se a Espanha está revogando, e a Espanha foi a referência da alteração de 2017, o que deu certo lá, o que deu errado lá, por que eles estão revogando, e de alguma forma isso aventou-se e começou o debate aqui no Brasil. Essa foi uma mudança importante, porque, de certo modo, nós saímos do foco de ampliar, né, o processo de reforma, e aí não é nem reforma, que o que a gente assistiu foi uma desconstrução de direitos dos trabalhadores em 2017, para uma pauta de, quem sabe, a gente recuperar esses direitos agora, ou num eventual governo mais progressista, ou que seja mais próximo dos trabalhadores a partir de 2023. Então, de alguma forma, isso tudo entrou aí no caldeirão dessas 2 primeiras semanas aí de janeiro, e que de alguma forma estão alterando essa discussão trabalhista. Importante, trouxe a pauta da discussão trabalhista para o público em geral, a mídia em geral tratou do assunto, e acho que a gente se colocou, e aí se coloca, a importância de programas como esse, para a gente poder explicar um pouquinho o que aconteceu na Espanha, e principalmente, né, o que pode e o que a gente gostaria que acontecesse aqui no Brasil. E aí, nesse contexto, reforma trabalhista, mudança nas regras que são relacionadas ao trabalhador no dia a dia. Tivemos a nossa, como você bem falou, em 2017. Aí vamos tentar entender um pouquinho da Espanha, para a gente depois chegar aqui e tentar passar para o nosso telespectador de que forma que esse movimento na Europa pode ou não alterar a nossa realidade aqui. Quando foi que a reforma deles rolou e por que a gente se baseou na deles para fazer a nossa? Então, na verdade, Carla, desde 2008, desde aquela crise de 2008, de alguma forma, o que a gente assistiu foi um movimento nos países centrais, aí nós estamos falando dos Estados Unidos, Europa em geral, e aí depois chegou no Brasil, na América Latina, enfim, nos demais países do mundo, uma intensificação da visão neoliberal do ponto de vista das relações de trabalho. Precisava se lidar com a tal crise internacional, aquela crise gigantesca, vamos lembrar a quebradeira do Lehman Brothers, o sistema financeiro e etc. O mundo inteiro começou a discutir como é que iam sair daquela crise, e uma alternativa colocada aí pelos liberais era você
mais uma vez, Diminuir flexibilizar e reduzir direito dos trabalhadores. Então, a reforma que a gente assistiu na Espanha foi uma reforma nesse sentido. Ela tinha como intenção enfraquecer a negociação sindical, de um lado, e flexibilizar as formas de contratação. Eu acho que essas são as duas grandes referências, entre outras, né? Era uma reforma bastante extensa, na qual, inclusive, nesse debate de revogação, a gente vai ver que, na verdade, foram pontos específicos que foram alterados. Mas desta ideia de você ter contratos mais flexíveis de trabalho, você ter salários variáveis, né? Ou seja, salários podendo variar muito dentro da lógica de contratação, né? E você ter uma contratação mais flexível e você diminuir, né, o poder de barganha dos sindicatos, era uma intenção por trás dessa reforma. Que, de alguma forma, em 2017, vamos lembrar, né, logo depois do impeachment da presidente Dilma, o presidente Temer encaminha uma discussão como essa para o Congresso Nacional. Era uma reforma, inclusive, menor, mas a que sai do Congresso Nacional é uma reforma muito maior. Foi a maior reforma que a CLT sofreu na sua história, de uma única vez, foram mais de 100 artigos alterados, que também fez o mesmo movimento. Buscou enfraquecer o movimento sindical, ampliar as diferentes formas de contratação, contratações muito mais flexíveis, e de alguma forma atender uma pauta patronal que já vinha há algumas décadas sendo seguradas ou sendo, enfim, a partir do movimento sindical, dos trabalhadores, resistindo a essas alterações. Essa reforma veio e aconteceu. E eles prometiam, tal qual na França, na Espanha, eles prometiam aqui no Brasil que essa reforma geraria postos de trabalho, né, ou seja, diminuiria a taxa de desemprego e diminuiria a informalidade, porque a tese deles era quanto mais próximo a gente estiver dos direitos ou da redução dos direitos, mais os empresários vão querer formalizar os trabalhadores. Muito bem, né, nós já estamos aí, tanto na Espanha, no caso da Espanha, se passaram uma década, né? E no caso aqui do Brasil, nós já estamos chegando quase a 5 anos dessa reforma, e a gente olha para ela, e tanto lá quanto cá, a taxa de desemprego não cedeu, ao contrário, a taxa de desemprego cresceu, e a informalidade não caiu. Ao contrário, a informalidade cresceu no Brasil. E é isso que se colocou na discussão da Espanha e se coloca agora na discussão do Brasil. Se prometeu algo, se beneficiou os empresários, se retirou direitos dos trabalhadores, e aquilo que eles diziam que era o foco central da reforma, que era gerar postos de trabalho, de fato não entregou aquilo que havia sido prometido. E esse debate na Espanha suscitou um outro diálogo. É óbvio, né? Mudou o poder ali, né? O partido então de direita foi substituído por uma colisão de esquerda, e essa discussão adentrou-se então a discussão aí do novo governo, que juntou ali, né, fez uma câmara tripartite entre empresários, trabalhadores e o próprio governo, e chegaram, na verdade, num acordo de alterar pontos bastante importantes do ponto de vista da reforma de 2012 lá na Espanha. É claro que eu não vou entrar em todos os pontos, mas é interessante a gente pegar os principais, né, Carla? Para a gente conseguir visualizar. Para a gente conseguir visualizar. É diferente aqui no Brasil, nós temos aqui no Brasil uma taxa de informalidade muito alta, né? Mas quase metade dos trabalhadores no Brasil são informais. O que são trabalhadores informais? São trabalhadores que não têm carteira assinada e que acabam não tendo acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários na sua grande maioria. Isso não é uma realidade na Europa, né? Na Europa, o mercado é muito mais homogêneo. A grande maioria dos trabalhadores são trabalhadores formais e que, de alguma forma, estão vinculados ao sistema de proteção social. Então, acho que isso é a primeira diferença. Mas lá, essa rigidez que eles chamavam do mercado de trabalho, o que a reforma trouxe? A reforma trouxe novas formas de contratação. E a principal delas a gente assistiu aqui no Brasil, que é a tal do chamado contrato zero hora, né? Ou seja, é um trabalhador que não é mais contratar, aqui chamava-se de contrato intermitente, né? Isso. Que é o trabalhador que não tem uma carga horária completa e ele trabalha pontualmente, né? Ele trabalha picado e ganha picado também, mas isso de maneira formalizada. Isso apareceu lá na reforma deles. Eles facilitaram também as contratações temporárias, isso é importante. Vamos lembrar que aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que é mais fácil a demissão. É só a empresa pagar a multa, ela demite, ela não precisa justificar nada para ninguém. Isso na Europa, na maior parte dos países, inclusive na Itália e na Espanha, não é desse jeito.
Para você fazer uma demissão, tem todo um processo de justificativa, inclusive perante o Estado, porque a demissão gera o seguro-desemprego, que gera um custo para o Estado. Então, quando a empresa vai demitir, ela precisa pedir essa autorização para o Estado, ela precisa informar o Estado, ela precisa justificar. Essa ideia de demissão não justificada, né, é muito comum aqui, a maioria das nossas demissões, as chamadas demissões sem justa causa, né, como foi chamado aqui no Brasil, é a maioria das demissões. Na Europa é quase inviável, isso não existe na Europa para a maior parte dos países. Então, o que aconteceu ali? Eles ampliaram a incidência do chamado contratos temporários, seja desses contratos fragmentados de hora, seja dos contratos temporários mesmo, contratos que têm 6 meses, 3 meses, 9 meses, menos de 1 ano, 2 anos e etc. E essa reforma, essa contra-reforma que acontece agora, mexeu nisso de novo. Porque o que aconteceu na Espanha? Começou o óbvio, né? Não foi os desempregados que começaram a acessar os contratos temporários. Foram os trabalhadores que já estavam nos contratos permanentes e passaram a ser substituídos por contratos temporários. E esta discussão aconteceu agora para quê? Para você reduzir a possibilidade desses contratos temporários e incentivar, na verdade, quase que obrigar as contratações a serem no modelo anterior, no modelo do contrato permanente, né, do contrato sem prazo definido, no contrato que tem todas as garantias trabalhistas. Essa foi talvez a principal mudança ali na legislação espanhola, né? E aí nós voltamos aqui para nós, né? De novo. Isso aí. Aqui para nós chega a ser até um tanto interessante quando a gente olha essa história aí dos contratos. A grande mudança da reforma trabalhista, pegando o lado da contratação, foi a terceirização indistinta. Entre as mudanças da reforma, fim, não é isso? Da atividade fim, ou seja, até a reforma, até 2017, na verdade nem foi na mesma lei, foi numa lei que foi aprovada ali no mesmo mês, as empresas passaram a poder terceirizar qualquer área na sua, inclusive a área na sua produção, ou seja, inclusive terceirizar a atividade fim. Essa foi uma mudança importante na nossa reforma. A outra foi também a ampliação da utilização dos contratos temporários, e vamos lembrar, né, contrato temporário é só um jargão, porque juridicamente a gente tem contrato temporário, a gente tem contrato por prazo determinado, a gente tem contratação intermitente, que foi a que foi criada, a gente tem pejotização, enfim, a gente tem um grupo ali. De vida, né, que assim, de vida, a gente tem trabalhadores... A gente tem trabalhadores autônomos, ou seja, o Brasil tem uma gama ali bastante grande de formas de contratação hoje e que foram todas, de certo modo, facilitadas pela reforma e ainda foi permitida a terceirização indistinta e a criação aí desse contrato intermitente. Só que quando a gente olha para os resultados do Brasil, foi exatamente o mesmo. Nós não geramos novos postos de trabalho. O que assistiu nesse período foi substituição de mão de obra de contratos sem prazo, de contrato indeterminado por contratos temporários. Sim. E o pior de tudo ainda, né, olhando para isso, o chamado contrato intermitente, que era uma aposta dos liberais que ia formalizar a mão de obra, não formalizou. Na verdade, ele foi muito pouco utilizado. O contrato intermitente hoje significa menos de 1% do conjunto de contratos no Brasil. Ou seja, ele não pegou, né? E não pegou por um motivo muito simples, cara. Aqui no Brasil, em um país que tem quase metade da mão de obra informal, eu não preciso desse contrato, eu já contrato o sujeito ali de maneira informal mesmo. Como a fiscalização é limitada, enfim, a gente conhece como funciona aqui o sistema produtivo brasileiro, a maior parte das empresas, em especial as médias e pequenas, simplesmente mantém a informalidade. E aí, na verdade, quem se utilizou bem da reforma foram as grandes empresas, que aí possibilitaram terceirizar mais e utilizar mais essas novas formas de contratação e principalmente essas contratações temporárias. Sem falar outros ajustes, né? Aí a reforma mexeu com acesso à justiça do trabalho, então diminuiu o número de processo. E aí também, tanto na Espanha quanto no Brasil, teve uma questão que eu acho que nós vamos entrar aqui, porque uma parte dos nossos telespectadores são dirigentes sindicais, tanto lá quanto cá, buscava se enfraquecer o movimento sindical. Eu acho que esse é um debate importante também para a gente levar aqui. Duas coisas que eu quer dizer, na verdade, uma coisa que eu queria ressaltar, e queria que você
pontuasse para a gente é o seguinte: tudo agora virou um pouco culpa da pandemia. Claro que ela tem culpa de um monte de coisa e a gente sabe disso, e não faz parte das minhas intenções minimizar esse fenômeno global. Mas a gente pode colocar culpa apenas na pandemia, assim, no que diz respeito a fizemos a reforma trabalhista em 2017, a pandemia começou em 2020, e é por isso que os resultados desta reforma não deram certo, por conta da pandemia. Você entende onde eu quero chegar? Porque Sim, a gente claro. consegue encontrar uma boa, ou melhor, a gente não, porque a gente está longe, eu acredito que a gente está longe de querer fazer isso, mas eu percebo que esta é uma grande artimanha, por exemplo, do governo federal, para se safar de qualquer decisão errada que ele tenha tomado nesses últimos 2 anos, 2020, 2021, e agora 2022 também vai usar o mesmo artifício, porque a gente continua na pandemia. Então, com relação a essa justificativa da reforma trabalhista, vai poder usar a pandemia como o escudo para não ter dado certo? Ou eu estou viajando aqui como jornalista? Não. A intenção do governo é o tempo todo se utilizar a pandemia para justificar muitas coisas. Mas o problema, Carla, é que, inclusive na pandemia, o governo tem muitas coisas a se justificar, né? Porque a condução da pandemia no Brasil é algo que, né, qualquer especialista que discute a questão da pandemia já indica o Brasil com uma série de coisas a não fazer, né? E não o que fazer, né? Se você tem alguns países como Nova Zelândia, que são referências em como conduzir a pandemia, o Brasil é como não conduzir a pandemia. Então começa por aí, né? Então muito daquilo que nós estamos vivendo é sim culpa da pandemia, mas o impacto da pandemia no Brasil foi muito maior do que na média dos países do mundo. Vamos lembrar que o Brasil é o segundo país que mais gente morreu por conta da Covid-19. Então, só aí já tem um problema ali, né? O governo precisa justificar, inclusive, o que ele fez, né? Ou melhor, o que ele deixou de fazer com relação à pandemia, vide aí a guerra das vacinas. Agora, com relação à questão trabalhista, isso é mais grave ainda, né? Primeiro porque a taxa de desemprego já estava alta antes da pandemia. A gente não pode esquecer disso. A taxa de informalidade também estava alta. E tanto a taxa de desemprego quanto a informalidade estavam ambas ascendendo já antes da pandemia. Então, a pandemia, na verdade, ela intensificou um processo que já estava acontecendo, né, em que você não tinha lá muita perspectiva que ia mudar, né, ou pelo menos ia mudar o seu sentido. Podia ter um ritmo menor do que a gente assistiu na pandemia, mas a linha de crescimento do desemprego e de um aumento da informalidade já estava colocado. A pandemia simplesmente ela radicalizou isso, né, amplificou esses impactos. Eu acho que essa é a primeira questão. Não tem como justificar isso do ponto de vista da pandemia. É claro que vai ser sempre utilizado. Agora, que a gente está olhando aí para um cenário futuro, e eu acho que esse talvez seja a nossa grande discussão, mas e aí? Né? O que nós vamos olhar para frente? E neste para frente, né, pensando um cenário diferente, afinal de contas, o que nós deveríamos caminhar? Uma vez que esse é o grande debate hoje, e que de alguma forma a gente vai ter que enfrentá-lo, né? É importante que a gente enfrente ao longo desse ano, em especial no ano seguinte, aí se a gente conseguir alterar o rumo do país. Perfeito. E agora sim, vamos lá para essa questão dos sindicatos e do quanto eles foram minimizados na reforma e de que quanto esse movimento novo pode ser benéfico. É de alguma forma benéfico? Como é que, Sim. na sua avaliação, é esse momento que a gente está vivendo agora com a questão da Espanha e trazendo para cá? Então, Carla, aí eu acho que é uma questão central na discussão. Primeiro que a discussão do enfraquecimento do movimento sindical na Europa não começou em 2012 na Espanha. Ele começa já nos anos 80, na época da Thatcher, né, lá na Inglaterra, onde começam todas essas mudanças e que vai varrendo o mundo. Chega na Espanha com essa radicalidade em 2012, muito mais como resultado, né, da pressão da própria zona do euro, né? Vamos lembrar que foi criada a União Europeia neste período ali, né, do começo do século, aí no século XXI. Então, de alguma forma, as mudanças que a zona do euro operou, de certo modo, levou países que eram países mais fracos, né, do ponto de vista econômico,
a aceitar o receituário que vinha ali muito do Banco Mundial, do FMI e também ali da própria União Europeia. Então, essa reforma trabalhista da Espanha era algo que já vinha acontecendo, não só na Espanha, já tinha acontecido na Inglaterra, já estava acontecendo, já tinha uma briga pesada na França, na Alemanha, tudo isso está acontecendo. Só que Espanha e Portugal, que são países mais frágeis, e Itália, países mais frágeis, isso veio uma onda. E vamos lembrar, é bom a gente lembrar da crise grega. E aí é sempre a referência da crise grega era utilizada para que você fizesse as reformas nesses países mais pobres da Europa. Então isso foi o que aconteceu. E aí aconteceu essas flexibilizações todas. E entre elas, uma delas é enfraquecer mesmo o movimento sindical, porque o movimento sindical é aquele que garante minimamente a elevação do preço da mão de obra, ou seja, a elevação do salário dos trabalhadores. E o receituário dizia que você tinha que reduzir os direitos e os salários dos trabalhadores para que você pudesse acumular mais na mão das empresas para que elas pudessem competir. Isso aconteceu lá, isso aconteceu aqui. Né? Só que aqui no Brasil, né, a taxa já é bastante grande de exploração, e isso se ampliou bastante, se ampliou muito. Vamos lembrar que no Brasil o que aconteceu? Aqui no Brasil a reforma, primeiro, acabou com os financiamentos sindicais, não colocou nada, nenhuma outra forma de financiamento sindical, vamos lembrar, foi o fim do imposto sindical, mas não foi só isso, isso foi o mais falado, né? Mas você também mexeu na negociação, o sindicato perdeu espaço de negociar. E aí na pandemia isso foi muito usado, a chamada negociação individual, né? Ou seja, os trabalhadores não precisavam mais do seu sindicato, eles negociavam diretamente com as empresas, como se isso fosse possível. Na verdade, a empresa colocava uma condição para ele assinava ou era demitido, então ele assinava. Então a gente viu, por exemplo, nessa discussão aí da chamada MP 936, que foi a redução de jornada com redução de salário, a maior parte das negociações registradas foram negociações individuais. E isso é um enfraquecimento do movimento sindical. Os sindicatos foi retirado da assistência na demissão, acabou a homologação do sindical no sindicato, né, a homologação do sindicato ali no sindicato. O trabalhador demitido hoje não vai mais para o sindicato para conferir as suas contas da rescisão. Acabou as negociações coletivas para demissão. Então, fazer demissão coletiva passava necessariamente pelo sindicato, hoje não precisa mais. Isso tudo faz parte da reforma. E criou-se uma flexibilização do chamado banco de horas. Então, bancos de horas até 6 meses, que é um período bastante grande, se você pensar em sazonalidade, a empresa não precisa mais negociar com o sindicato, ela negocia direto com o trabalhador, de novo, como se negociasse com o trabalhador. Essas foram você mudanças vai ficar importantes. Trabalhando milhares de horas extras, eu não vou te pagar. Tenho 6 meses para poder ficar com você trabalhando hora extra aqui, de boa, é isso. E isso não passou pela negociação sindical. E vamos lembrar que o sindicato sempre tinha uma negociação de valor diferenciado, quando pagasse essa hora extra tinha que pagar dobrado ou pagar com um percentual maior. Tudo isso foi colocado, isso tudo ficou escanteado com a reforma. E acabou no Brasil a chamada ultratividade. Esse termo é meio difícil de entender, né, Carla? Mas é fácil de explicar. O que é ultratividade? Ultratividade é uma coisa bem simples, é que todas as convenções coletivas, né, que é a norma que coloca os nossos direitos acima da CLT, ela simplesmente acabou. Ela tem um tempo de validade, ela tem o que a gente chama de vigência, vale 1 ano, vale 2 anos. O que a ultratividade dizia? Enquanto uma nova norma, uma nova convenção ou acordo coletivo não fosse assinado, os direitos que estão naquele documento valem até assinar outro, que aí pode modificá-lo. O fim da ultratividade diz o seguinte: acabou a vigência do contrato, acabou-se os direitos, você volta para a CLT. Sim. E sabe lá Deus quando você vai assinar outra. Isso aconteceu no Brasil, na reforma de 2017, mas aconteceu na Espanha em 2012. Lá também aconteceu o mesmo movimento. O que eles mudaram lá? Eles retornaram a outra atividade. Ou seja, você fortalece a negociação e diz para a empresa, olha, não adianta você ficar enrolando na negociação, porque as vigências dos acordos anteriores vão valer até você fechar o outro acordo. Legal. Aqui no Brasil, o que a gente assistiu, Carla? As empresas e os sindicatos patronais se utilizam desta prerrogativa para impor restrições para o trabalhador. Então, assim, você quer inflação, vamos pegar agora, metade dos acordos do ano passado não chegaram na inflação. Você quer negociar a inflação? Mas se você tiver a negociação da inflação, não vai dar para manter a jornada diferenciada que você tem. A hora extra acima de 50% não vai poder. E eles começaram a negociar o acordo inteiro. A bancada patronal passou a ter uma pauta de reivindicação.
E aí, muitos sindicatos, para manter os seus direitos da convenção, rebaixaram a sua negociação salarial. A gente assistiu isso ano passado, né? E numa inflação bastante alta, né? Uma inflação que passou dos 10%. Então, este movimento foi um movimento que na Espanha foi suspenso, ou seja, a outra atividade retornou, o que reequilibra a negociação, né? Então, quando se fala muito, né, nós queremos suspender a reforma trabalhista, ou a Espanha suspendeu, não, a Espanha fez uma grande negociação entre empresários, trabalhadores e governo, e os pontos que são pontos importantes daquela reforma de 2012, eles foram alterados. Tudo foi mudado? Não, mas pontos importantes que de alguma forma enfraqueciam e flexibilizavam a contratação foi mudado. E essa é a discussão no Brasil. Nós vamos revogar ou nós vamos alterar alguns pontos ou nós vamos pensar num outro marco trabalhista, que eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer numa hora em que o movimento sindical precisa deixar de estar na defensiva e passar a estar na ofensiva na busca de ampliação dos direitos para a classe trabalhadora. Maravilha. Fausto, eu queria te agradecer por tudo que você compartilhou com a gente, por incrível que pareça, antes da gente iniciar a gravação, você falou assim, bastante tempo para a gente conversar. Já passou, já acabou, já estourou o tempo, e foi ótimo, e eu tenho certeza que não foi ótimo só para mim, que, na verdade, fico muito grata de poder consumir de primeira mão o conteúdo dos profissionais, dos técnicos do Diese, agora por conta das gravações online, com vasta periodicidade. Eu estou adorando gravar com vocês para trazer conteúdo interessante, novidades, pensamentos críticos e, assim, do Diese, que é o departamento intersindical mais respeitado do nosso país, que pensa intelectualmente e também de forma muito prática, como a gente conseguiu transmitir agora para o trabalhador entender o que vocês estão estudando para a gente tentar mudar a nossa realidade. Obrigada de verdade, foi um grande prazer. Nós que agradecemos, Carla, agradecemos a possibilidade de estar levando esse debate para o conjunto dos trabalhadores espalhado pelo Brasil todo. Esse é o nosso papel, né, a nossa intenção, e quiçá, né, a gente consiga, a partir desse debate, propor alternativas, inclusive para que a gente amplie, né, os direitos trabalhistas para essa quantidade enorme de pessoas informais que a gente viu aí o quanto sofreu nessa pandemia, né? É a nossa missão, estamos juntos aí no que precisar. Um grande abraço a todos. Obrigada, um grande abraço. Obrigada por ter ficado com a gente, espero que você tenha percebido algumas coisas legais, lembrando, estamos em 2022, ano eleitoral. Pensa bem nesse assunto. Um abraço grande, até o próximo programa. Tchau, tchau.